A Luana tá aí? Estava escondido ali, eu não vi. Celso, desculpa. Bom, boa tarde aos meus colegas vereadores, presidente dessa casa, ao público que nos assiste, que é parte ativa desse processo. Queria, antes de começar a entrar no mérito do projeto, lembrar a todos que essa tramitação, que essa votação no dia de hoje, acontece depois de uma decisão que depois caiu do Tribunal de Justiça em relação à tramitação desse processo. Acho que é importante a gente começar a partir daí. É um processo em que teve um reconhecimento do Tribunal de Justiça de São Paulo que não está cumprindo, que deve ser cumprido em termos de tramitação para grande participação popular. Então, a primeira coisa que nós temos que trazer aqui. Houve uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que reconheceu que não tiveram as audiências públicas necessárias nas 32 subprefeituras da cidade com o chamamento público com 10 dias de antecedência. Então, essa é a primeira coisa. Assim, o governo conquistou a queda dessa liminar, mas não ficou provado na queda da liminar que a Prefeitura e que a Câmara conseguiu garantir participação popular. Esse é o primeiro ponto, que é importante. Isso não é uma coisa que o pessoal está falando, que a Luna está falando, que o Toninho falou. Isso foi reconhecimento do Tribunal de Justiça. Então, esse é o primeiro ponto. Partindo um pouco para o que é o conteúdo desse projeto. Estou comentando o projeto. Se eu quer uma parte, vai ter tempo a mais para a bancada do pessoal? Vai ter tempo a mais para a bancada? Eu lhe dou o tempo. É bom então lhe dou a parte, presidente, se há tempo a mais. É que Vossa Excelência fez menção à decisão do Tribunal de Justiça. Outro sim, a matéria foi decidida pela Suprema Corte, que deu razão a essa casa. Baseado nisso, a decisão do TJ obviamente caiu, porque a Justiça parte do pressuposto que as escalas hierárquicas da Justiça devem subir. Uma juíza de primeira instância cometeu um equívoco, a direção dessa casa, por mim, respeitou. Acolheu, mas se insurgiu contra, porque a decisão era absolutamente equivocada, enganada. A menção que ela fez na peça fazia menção à decisão do Supremo Tribunal Federal, que nos permitia tramitar. Foi um engodo da justiça, da juíza. Eu tributo não é equívoco ou erro. Mas a matéria foi claramente decidida pela Suprema Corte desse país. Então não há que se falar no debate da matéria que tem que trazer primeiro a discussão judicial. A matéria, neste momento da Justiça, é preclusa sobre qualquer discussão do zoneamento. Ela já foi decidida na Suprema Corte. Não cabendo, neste momento, qualquer outra decisão que não seja a respeito à Suprema Corte. Essa matéria aqui, a Câmara está muito confortável que qualquer decisão só pode ser revertida pela Suprema Corte. Qualquer caminho de juiz de primeira instância não haverá de durar 24 horas, nós derrubaremos. Então, assim, não há que dizer que um Tribunal de Justiça... Não há isso. A Suprema Corte desse país já versou sobre essa matéria. É isso mesmo. Obrigada, presidente. Eu compreendo como funciona o sistema de justiça. Eu sei que a decisão foi reformada em segunda instância. Eu estou chamando a atenção para os pares e para o público presente que houve uma decisão de primeira instância. E que eu compreendo que foi reformada após. Eu ainda estou falando, presidente. Não foi Tribunal de Justiça. Eu ainda estou falando, presidente. Não foi Tribunal de Justiça. Eu dei a parte para o senhor, presidente. Eu estou chamando a atenção que existiu essa decisão que foi reformada após, como o senhor falou, eu compreendo como funcionam as instâncias, compreendo perfeitamente, mas que o argumento utilizado pela ação pública que originou esse processo é o argumento que segue válido, na minha opinião. Isso é uma questão de opinião política, presidente, que eu tenho direito de tê-la. Diferente da decisão judicial. Que é a seguinte opinião. A decisão judicial, não. Eu preciso finalizar minha fala, presidente. Eu entendo, Vossa Excelência. Aí eu entendo. Eu compreendo a fala do senhor. Estou te dizendo a minha compreensão. Está acontecendo... Vou respeitar. Posso discordar, mas respeito. Discordamos aqui. Porque sigo na compreensão política de que o argumento utilizado pela autora da ação pública, que é o argumento da falta de participação popular, segue válido. Isso foi algo dito aqui por todos os vereadores e pela população que participou, porque isso tem a ver com o conteúdo do projeto. Eu comecei falando da forma e da tramitação, porque no fundo tem a ver com o conteúdo. Não é à toa que existiu uma reivindicação de maior participação popular. Essa reivindicação existiu porque existe uma outra participação nesse processo, que é uma participação que não é popular, que não é da sociedade civil, que está hoje dirigindo esse processo. Que é a participação que está sendo protagonista das grandes empresas e das construtoras da cidade.
Isso segue válido, presidente. Isso é uma opinião política que nós temos. O que acontece é que, nesse momento, você está tendo participação, você está tendo interferência na casa. Essa casa é uma casa que deve ser porosa, que deve ser flexível, que deve atender ao que são os anseios da sociedade. Só que, na nossa posição, essa porosidade está desregulada. Ela está atendendo uma parte do setor da sociedade civil, que são as grandes empresas. Isso é algo sobre o conteúdo do projeto. É o mesmo problema que a gente teve no plano diretor. Você teve aqui o representante das empresas, das construtoras, trazendo num documento que ficou público as reivindicações deles e foram atendidos. E mais uma vez eles estão trazendo aqui para esse processo. E mais uma vez estão sendo atendidos. Enquanto a gente não está tendo possibilidade de incluir o que é demanda da população, em especial da população que não tem condição de morar nessa cidade. Então eu queria trazer, que eu sei que o tempo está difícil aqui, eu queria trazer alguns pontos muito breves, que eu fui muito contemplada pelos meus colegas vereadores do PSOL e reitero o nosso voto não nessa revisão de lei de zoneamento. Primeira coisa, nós temos aqui na prática uma continuidade da linha que foi do plano diretor. É a concretização da política do plano diretor, que é você conseguir subir nos pedaços que são perto dos eixos de estruturação metropolitana, os lugares que têm maior, em especial, oferta de transporte público, você permite a verticalização, o que em si não é um problema. Nós já tivemos esse debate. A verticalização em si, na nossa opinião, eu tô no meu tempo de fala. O problema é, nós tivemos esse debate, é você verticalizar próximo de transporte público com apartamentos de alto padrão, que é isso que está acontecendo. Você está elitizando regiões próximas de transporte público. É isso que está causando. Você vem com o argumento, a prefeitura chegou com a seguinte tese, com a tese de que iria verticalizar próximo dos eixos, de querer aumentar a oferta de moradia, porque isso seria mais democrático, mas não é democrático. Porque se você analisa as regras que estão sendo colocadas, você na prática aumenta a oferta de Airbnb, de lugar que vai virar Airbnb, que não tem nada a ver com demanda de déficit habitacional. Você aumenta a oferta de apartamentos de alto padrão, inclusive com muitas vagas de garagem. Que planejamento urbano é esse? Que você coloca muitíssimas vagas de garagem em apartamento perto de metrô e de corredor de ônibus. Isso não é planejamento urbano. Isso significa você entregar a cidade para os interesses de quem tem mais dinheiro. E isso não é uma posição apenas política. Isso é a partir de uma análise que nós fizemos sobre o projeto. É isso que vai acarretar mais desigualdade, mais segregação nessa cidade. É isso que vai ter. Nós temos aqui também... o que eu fiquei mais surpresa é essa questão do prédio conceito, que vai ter 20% de desconto da ortoga onerosa no que for o prédio conceito de sustentabilidade. A prefeitura está fazendo esse tipo de benesse fiscal, sendo que hoje você tem uma série de regras para que os empreendimentos sejam sustentáveis. Qual vai ser a diferença? Os prédios já têm que ser sustentáveis, tem uma série de regras hoje. E aí você vai colocar benesse fiscal para cumprir o que já é lei. Eu queria saber qual que vai ser a benesse fiscal. Eu vou terminar, presidente. Qual que vai ser a benesse financeira? Eu vou lhe dar mais algum tempinho aí, vendo que Vossa Excelência tá agitado. A alegria da senhora. Vossa Excelência está bastante agitado, está nervoso. Eu vou finalizar minha fala. Eu vou finalizar minha fala, presidente. Fique à vontade. Todo respeito. Tem mais de minuto ainda, pode falar. Te dei mais tempo. Ótimo, presidente, ótimo. Então vou terminar. Eu gostaria de entender, aqui o relator está aqui sentado na mesa, se essa benesse fiscal vai ser estendida, por exemplo, para as áreas, e se essa política vai ser estendida para as áreas que hoje são ZEPAM, que irão virar ZEIs, porque já estão ocupadas. E aqui não se trata de não ter política para mudanças climáticas, tem regiões que já estão ocupadas. E que nós podemos pensar uma ocupação urbana que seja menos agressiva ao meio ambiente. Não existe, nesse caso, uma alternativa entre apenas ter área preservada, sem nenhuma ocupação humana, e ter 100% de impermeabilização, por exemplo. Existe um meio termo que é possível? A população hoje que vive, por exemplo, em algumas margens de represa, ali na região de Parelheiros, os senhores são da Zona Sul, vocês sabem de que lugares eu estou falando? Existem lugares ali que são ZEPAM que já tem gente morando e que não tem condição de remover e que vai virar ZEIs. Será que nós podemos pensar uma política habitacional para essas regiões de moradia sustentável? De uma habitação que as pessoas não agridam o meio ambiente. Eu tenho certeza que as pessoas querem fazer isso. Em todos os lugares que eu circulo, em especial ali na região da Zona Sul, estou vendo a dirigente da ocupação Luísa Marrinha aqui perto.
eu queria entender se vai ser possível a gente pensar ali, que é Zepan, inclusive, ali perto da Luísa Marim, se é possível você ter também a política que você tem ali dos prédios sustentáveis da Faria Lima, de você ter moradia popular também sustentável. Se você tem como fazer isso, ou se vai ser só para a construtora que vai fazer prédio verde. Ou se você vai ter esse tipo de benesse para a construtora que diz que vai fazer prédio verde e para cima de ocupação de moradia na Zona Sul com argumento ambiental. Então, é esse tipo de coisa que nós estamos tendo para trazer aqui. Então, esses são alguns pontos. Para finalizar, porque eu também não quero me estender demais, vou dizer aqui, reiterar nosso voto contrário e trazer duas emendas que eu gostaria de dialogar aqui com os senhores. Uma primeira emenda, que já foi protocolada pelo nosso mandato, é a criação de um observatório de desigualdades raciais na cidade vinculado à SMU, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. Nós temos um zoneamento que, na prática, vai aumentar a desigualdade racial. Estou finalizando. A desigualdade racial na cidade de São Paulo. Na prática, vai ser mais segregação racial. Existem hoje, em São Paulo, regiões exclusivamente brancas. Vou falar isso para vocês. Nós fizemos esse levantamento. Nós queremos que isso seja diminuído e que nós tenhamos um observatório ligado ao SMU que consiga. Em segundo, também gostaria de dialogar com os senhores a possibilidade de ter fiscalização sobre HIS. Não dá para a construtora ter benefício fiscal de construir uma suposta habitação de interesse social, que na verdade é uma kitnet de R$400 mil, que não é habitação de interesse social. Nós queremos saber, hoje que está ali a HIS, que é de 0 a 3 salários mínimos, Riva. Tem HIS que é para 0 a 3 salários mínimos. Mas você vai ver quem está comprando, não é 0 a 3 salários mínimos. E a construtora recebe benefício fiscal. Estou fiscalizando. O senhor está agitado. Eu tô Vereadora, agora eu vou interromper Vossa Excelência, que eu já parei. Presidente, eu interrompi a senhora por 2 minutos. Eu dei lhe dei 7 minutos a mais. Presidente, Concluído. eu dei o pedaço da fala do senhor. A senhora deu 2 minutos, já está 7 a mais falando. 5 a mais, vereadora. Está no cronômetro, vereadora. Gentilmente, eu lhe cedi a palavra no meio da minha fala, presidente. Mas eu tenho 2 minutos, a senhora tem... Eu estou finalizando. Eu gentilmente certo, tudo bem, vereadora, cedi a palavra ao senhor. Eu só usou 2 minutos e consumiu 7,5. O senhor me pediu a parte, eu cedi ao senhor, presidente. Por eu estou 2 finalizando minutos, a minha fala. Eu lhe reembolsei com 5 a mais. Finalizando. Somos contrários ao projeto. Queremos dialogar sobre essas duas possibilidades. Criação do Observatório da Desigualdade Racial. Vou falar sobre isso com o Goulart. E fiscalização sobre quem está comprando HIS, porque não é população de baixa renda. É isso, muito obrigada. Obrigado. Vereador Celso.